Obrigada, Ana. Bem-vinda. Obrigada, minha querida. Eu que te agradeço muito pelo convite. Uma honra estar aqui, uma honra falar com a sua audiência, com todas as pessoas que acompanham o seu trabalho. Uma oportunidade muito bacana também de poder falar um pouquinho do meu, de quem sabe, com muito empenho e dedicação, ajudar, né, todas essas pessoas que estão aqui. Exatamente. Eu quero que, né, para que as minhas seguidoras te conheçam. Eu conheci a Ana não tem muito tempo e já fiquei enlouquecida com a empolgação dessa menina, gente. Que mulher é essa? Imagina, É minha só querida, que acordar e me ver no bondade. Instagram. Hã? É muito bom te ouvir mesmo. E eu quero que elas sintam essa energia, que elas vibrem e que elas aprendam um pouquinho aqui com você. Um pouco sobre Para isso, se né? Sobre empoderar. protagonismo, energia, como a gente pode tomar a frente da nossa vida. Bom, pessoal, só para me apresentar, né? Eu sempre brigo, falo, ó, deixa eu te contar onde você tá amarrando seu bode. Eu trabalho com desenvolvimento humano e inteligência emocional, já vai completar quase 5 anos. Eu sou fundadora do Imer Treinamentos, uma empresa que trabalha ajudando pessoas, times e empresas a desenvolver inteligência emocional e consistência na busca de resultados. Então, esse é o meu trabalho, é ajudar uma pessoa a aumentar a performance, desenvolver novas competências e, lógico, viver a vida extraordinária, que é o que eu acredito que a gente merece, passar por esse mundo, deixando a nossa mensagem, vivendo uma vida que tem sentido, realizando sonhos, que é muito importante. Exatamente, muito lindo. É um trabalho digno e que devolve ou que traz, né, muito amor para as pessoas. A gente vive nesse workaholic de trabalhar demais, esquece a nossa essência, esquece de ser feliz e às vezes acha que não merece, né? Ou acha que não tem sorte, mas acaba não vendo as oportunidades, né? Com Então, certeza, Mone. eu acho que é muito válido parar para falar um pouquinho, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem, nossa, né? É um tema interessante porque eu trabalho diretamente com o apoio e o resgate da fertilidade de mulheres que têm dificuldade há muito tempo e casais que querem. Você ainda não tem filho, né? Tá muito Não. novinha para isso. Mas hoje a gente sabe que a mulher está no mercado de trabalho e que ela deseja ser mãe mais para frente, né? Muitas não querem e tá tudo bem, e outras querem bem depois para organizar a vida, para se sentir um pouco mais preparada. E infelizmente, grande parte desses casais, que hoje já são mais de 270 mil só no Brasil, tem dificuldades. E a gente tem que pensar nessa questão, né, da reprodução. Será que eu estou me cuidando, sendo feliz, Exatamente. planejando em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente? Gosto do trabalho que eu faço ou não? Eu só trabalho para comer, para sobreviver e tenho toda essa infelicidade atrás das minhas costas, esperando a vida passar. E quando eu desejo ter um filho, pronto, não consigo, né? Então eu Com acho que certeza. tem um efeito dominó, né? A gente tem que ver. E, Moni, assim, isso que você está falando é muito importante, porque a gente está falando aqui com a sua audiência. Então, pessoas que têm um interesse, né, na fertilidade, pessoas que têm esse desejo não só como mais um sonho, né, mas realmente um objetivo, algo que elas querem que seja concretizado. Porque a diferença, gente, do sonho para o objetivo ambos possuem um desejo muito grande. Mas o sonho, ele é uma coisa que pode acontecer agora, pode acontecer depois, pode acontecer daqui a alguns anos. O objetivo já é algo que você estipula como uma direção que você quer que aconteça agora. E sempre quando nós estamos falando, né, Mone, sobre objetivos os quais estão no nosso controle, existem coisas que você consegue planejar. Existem coisas que você consegue planejar, mas você não consegue controlar, né? Então, por exemplo, eu posso dar o meu melhor, cuidar do meu corpo, igual você falou, eu posso cuidar dos meus fatores emocionais, alimentares, eu posso me preparar e ainda assim as coisas não acontecerem no meu tempo, né? E isso não quer dizer que não vá acontecer, né? Porque assim, é muito. No que diz respeito a objetivos mesmo, não só falando sobre a fertilidade, sobre ter filhos, mas, por exemplo, é uma pessoa
quer abrir um negócio, é uma pessoa que quer fazer uma mudança de carreira, é uma pessoa que quer juntar mais dinheiro. Assim, independente de qual seja o objetivo, não existe nenhuma meta onde você não consiga lidar com fatores incontroláveis. Porque metas, de alguma forma, nos relacionam com pessoas, né? Então, por exemplo, nós duas criamos aqui hoje, agora, o objetivo de estarmos online. Mas não depende da gente, as pessoas que vão ficar aqui do começo ao fim. O que a gente pode fazer é concentrar no nosso melhor, entregar o nosso melhor conteúdo, cada uma assumindo, né, 120% pela sua responsabilidade. E, estando as duas comprometidas com o processo, deixar fluir. Para que outras pessoas que tenham responsabilidade, né, que podem ajudar a gente nesse resultado, contribuam positivamente. Mas a gente não consegue controlar quantas pessoas vão entrar, quem vai ficar, quem vai sair, quem vai gostar, quem não vai. Esses são os campos das coisas que a gente não consegue controlar. E automaticamente... Tem controle, né? Isso, e quando a gente fica muito focado no incontrolável, nós tendemos a criar estados, né, de sofrimento com a vida, porque afinal de contas, você tem uma vontade, né, para que as coisas aconteçam de um jeito, e aí vem a vida e mostra para você que não é bem assim, né? E aí a gente começa a ter um nível de frustração, um nível de sofrimento muito elevado. Na verdade, achando que o problema é a vida, né? Culpando a vida, os acontecimentos, as circunstâncias, a natureza, tudo como ela é, ao invés de olhar para dentro e ver que quem criou a expectativa fomos nós, né? Exatamente, muito boa essa colocação. E a gente tem que se conhecer um pouco, né? Parar para analisar o que a gente está fazendo, né? Para que direção que eu estou levando a minha vida, essas metas, esses sonhos. E eu gosto muito do jeito que você explica, né? Para facilitar. Então, se a gente se planeja, o negócio flui, né? Não fica aquele mimimi de enrolação e tentando encontrar desculpas para todas as ocasiões. Então, vamos aqui encontrar soluções, né? Encontrar soluções, Eu acho que, assim, se tratando de pessoas, a primeira coisa que todo mundo precisa entender é: você é um ser sistêmico. Então, assim, se nesse ano você está valorizando mais os seus resultados profissionais, isso não quer dizer que porque você está valorizando mais a sua carreira agora, nesse momento da sua vida, os seus relacionamentos deixaram de importar, a gestão do seu tempo, os cuidados com a sua saúde, os cuidados com a sua vida financeira. Então, as pessoas, às vezes, elas acham, Moni, que estabelecer um objetivo é você ficar cego por ele. E não é por aí, né? É você ter um alvo, mas entender que você é um ser sistêmico, onde áreas da vida vão precisar ser conduzidas, onde você vai precisar levar outras coisas além daquilo que você está buscando como foco principal e fazer a sua gestão de vida, né? Isso é muito importante. Então, todo planejamento, ele contempla não só uma área, né? Se você, por exemplo, nesse ano você criou um planejamento somente para uma área da sua vida, não é que isso é um problema, mas você está deixando de lado outras coisas que importam, né? E é o que eu falo assim, gente, nós na vida a gente vai ter objetivos de mudança e objetivos de melhoria, né? Então, assim, objetivos de mudança são aqueles objetivos que você realmente quer uma realidade diferente. E objetivos de melhoria são aquelas áreas na sua vida que estão boas, mas você quer mais, você quer melhores resultados. Então, por exemplo, às vezes as mulheres que estão aqui, elas querem mudanças em relação ao casamento, em relação ao corpo, em relação à saúde, mas elas querem melhorias, né, na família, nas amizades, porque já está indo muito bem. Só que quando a gente coloca foco em apenas uma área da nossa vida e você começa a desenvolver pensamentos obsessivos, isso se torna muito perigoso. Então, o objetivo e um sonho, ele nunca foi estabelecido para criar um efeito rebote em você, né? Então, é o que acontece com muitas mulheres e famílias que estão aqui, homens também. Você cria uma expectativa, né? Essa expectativa, gente, é muito importante nós entendermos que o nosso lado interno, que cria metas e objetivos, é o nosso ego. E isso não é ruim. Às vezes as pessoas acham que o ego é o inimigo mortal. E não. O ego é aquela parte da sua personalidade, é a voz da sua personalidade que quer ter prestígio, status, poder, destaque, realizações, conquistas, e isso é muito bom. O problema é que nós achamos que as nossas vontades precisam acontecer. E não é bem assim, né?
Mas isso vem de um chip de uma criança, né? Porque quando a gente é criança, nós precisamos ser atendidos por outras pessoas. O ser humano, ele é o único animal que, se não tiver a ajuda de uma segunda pessoa, ele não sobrevive, né? Então, ele precisa de alguém. Então, a gente cresce entendendo que nós somos servidos. E aí vem a vida e mostra que não é bem assim. Então, por exemplo, a mulher, o homem vai lá e fala, ó, eu vou casar com 25, eu vou ter filho com 28. E aí, quando chega nos 25 anos, você não tem nem o pretendente, não tem nem a namorada, ou então tem e descobre aí no meio do caminho um problema de fertilidade. E aí a pessoa, ao invés de olhar para aquela situação e começar a se desenvolver com ela, o que que ela faz? Ela disputa uma queda de braço, né? Ela se revolta com a vida, achando que errado é a vida, né? Então, tipo assim, eu sou obrigada, a vida tinha que me atender, a vida tinha que me entregar aquilo que eu queria. Eu, né? Que é isso? Eu fiz um plano e aí eu não casei aos 27? Ah, essa vida, eu vou te contar um negócio, né? E aí a gente se revolta, cria traumas, conta uma série de histórias e não percebe que é a voz do ego dominando, né? Então, assim, muitas vezes, gente, se você quer abaixar a voz do ego na sua vida, essa voz que é negativa da parte da sua personalidade, ao invés de você ficar falando assim, por que eu? Só coloca uma palavrinha e coloca assim, por que não você? Né? Por que não com você? Porque quem é que merece uma infertilidade? Ninguém merece, né? São eventos que acontecem na nossa vida que vem para nos fazer fortalecer, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa extrair lições. E eu acredito muito, né, Mônica, assim, um processo sistêmico mesmo, onde, por exemplo, eu quero, isso não só na gestação, tá, gente? Eu quero abrir um negócio. E esse negócio, ele não explodiu do jeito que eu gostaria. Então, quer dizer, quantas coisas você ainda tem para aprender, né? Porque quando a gente estabelece um objetivo, a gente estabelece a meta pronta. Mas as pessoas querem a meta, mas não querem o processo, né? Eu imagino que no seu trabalho você deve passar por muitos problemas desses, né? As pessoas querem o resultado pronto, mas fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, quer passar pelos bastidores. Exatamente, não quer passar pelos bastidores, as disposições às perdas são baixas, as disposições às abdicações são baixas. Então, assim, o processo de alcançar qualquer objetivo na sua vida, ele precisa ser construtivo, não destrutivo. Porque não adianta eu vir aqui e falar assim, gente, estabeleçam metas de todas as áreas da sua vida. Não precisa listar um caminhão de metas, né? 50 metas, não é isso. Mas pense que você tem 4 áreas principais de vida, que é a sua área pessoal, sua qualidade de vida, seus relacionamentos, seu trabalho. E como você pode conduzir essas áreas, não com perfeição, mas como um maestro, né? Que tem que conduzir toda uma sinfonia para que um som saia. Só que aí, uma pessoa que se cobra, uma pessoa que quer tudo no tempo dela, uma pessoa que não aceita os imprevistos da vida, que não aceita as coisas que não acontecem do jeito dela. Eu falo para ela estabelecer metas, é um perigo para uma pessoa que tem uma mentalidade desse jeito. Porque aquilo vai virar um inimigo na vida dela. Um excesso de controle, né? E esse controle que a gente não tem, né? Tem que lidar com essas alternativas que são, que para a maioria é chamado de frustração, mas faz parte do processo, né? Então, e você acredita que isso seria muito relacionado a essa fase da infância e que a gente acabou não aprendendo a evoluir o suficiente para lidar com os nãos da vida, né? Com os nãos, menstruei de novo, aí eu fico nervosa porque menstruou e porque me engravidou. Porque eu tinha tal evento, mas eu estava fértil naquele exato minuto e eu tinha que ter relação. Não, você não sabe se você engravidar naquela hora. Enfim, tem que levar a vida com um pouco mais de facilidade, né? E não como um transtorno, uma cobrança. Porque assim, né, Mônica? Pensa, né, gente? A Amanda tá falando. Parece que tudo que a Ana tá falando é pra mim. Que bom, minha querida. Fico muito feliz. Mas assim, a gente, não só na fertilidade, né? Essa é uma parte da nossa personalidade. Por exemplo, ninguém estabelece um objetivo assim. Tudo que eu quero é abrir uma empresa e a falência. Tudo que eu quero é me casar para tomar um chifre de alguém. E a gente não estabelece isso, né? A gente cria contos de fada para a vida. É isso que a gente cria, né? A gente cria sonhos e expectativas que a gente quer que aconteça da melhor maneira possível. Você não sonha em ser traído, você não sonha em falir, você não sonha
em um colaborador da sua empresa chegar amanhã e pedir conta. Você não sonha em nada disso. Quando nós criamos os nossos objetivos, a gente cria os resultados, né? Ninguém pensa assim, por exemplo, tudo que eu quero no meu processo de fertilidade, no meu processo de engravidar, é me desenvolver para ser uma mãe mais paciente. Tudo que eu quero no meu processo de empreendedorismo, né, de abrir a minha empresa, é me tornar uma líder mais eficiente. É aprender a dizer não para as pessoas. Então, a gente quer o resultado. Nós não sonhamos com o processo e com os desafios que ele põe. Só que nada na vida é da noite para o dia e tudo é um processo. Então, assim, eu não posso generalizar e dizer que para todo mundo a infância é o momento onde a pessoa aprende a dizer não. Mas que sim, nós fomos programados, o ser humano, de forma geral, até os 8 anos, a gente precisa de uma segunda instância, né? De uma segunda pessoa para supervisionar a nossa vida, para que a gente não faça besteiras, para que a gente não corra riscos, porque uma criança, ela tem o senso crítico dela sendo formado, né? Até os 8 anos. Até os 8 anos, uma criança aprende muito por neurônios espelhos. Então, o pai fala, ela repete, ela não tem distinção se aquilo é bom, se aquilo é ruim. A partir dos 8 aos 15 anos que a gente vai começar a ter liberdade psicológica para fazer juízo de valores, juízo das nossas crenças, e aí, automaticamente, né, tomar as nossas posições. Por isso que a gente fala que essa fase, né, dos 10, 15 anos é a aborrecência, porque, na verdade, aquele indivíduo está tomando propriedade de pensamento. Mas a gente vem com essa programação, sim, de sermos servidos, né? E aí, quando você não tinha, você fazia birra e tudo mais. E aí vem a vida, e eu falo, né? Depois dos 18 anos, a vida vem e se apresenta para você como tem que ser, na realidade, e a gente não aceita. E aí, os processos de frustrações vêm, não por causa dos resultados, mas por causa de uma expectativa mal dimensionada, né? Por exemplo... É o que eu falo para todos os meus alunos nos meus treinamentos. Eu falo assim, gente, vocês querem alcançar um objetivo ou vocês querem acertar de primeira? Porque isso são coisas muito diferentes, né? São coisas, assim, extremamente diferentes. Acertar de primeira é você ir lá, se lançar e dar certo. Isso é se lançar de primeira. Alcançar um objetivo é você ir lá, fazer... não ter o resultado, você ir lá fazer, não ter o resultado. E aí você vai precisar fazer de novo, de novo, de novo, de novo. E quantas vezes, Ana? Quantas vezes for necessário? Porque alcançar o seu objetivo não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Você não quer a meta? Então você quer a meta do seu jeito ou você quer a meta? Porque a meta do seu jeito, eu não sei se eu posso te garantir. Mas a meta... com o seu nível de persistência, com o seu nível, né, de consistência, isso eu posso garantir porque depende de você, né? Eu não posso te falar que vai acontecer no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, exatamente da maneira que você projetou. Mas eu posso te falar uma coisa, se você for atrás dos caminhos para encontrar e chegar nessa meta, pode ter certeza que você vai alcançar. Então, a gente precisa sempre entender, eu brinco, né, e falo assim, gente... objetivo não é cravado em pedra, sabe? Não é assim, eu planejei que no dia das mães, nesse dia das mães, eu ia engravidar. E aí não aconteceu. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Era o que você queria? Não. Agora, é porque a forma como você planejou, a expectativa que você criou não aconteceu, que então você não vai alcançar a sua meta? Vai. Agora, de que jeito? Do jeito que precisa ser para você evoluir. E eu não tô falando aqui de nenhuma crença correlacionada, mas realmente é um processo. É um processo que você vai se tornar uma pessoa melhor. Nos treinamentos que eu fiz com o Tony Robbins, né, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, a vida não é sobre alcançar objetivos, mas é sobre quem você se torna para alcançar objetivos. E o que eu acho muito legal, né, Mônica, do não... é porque, gente, nós descobrimos todos os nossos pontos fracos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Chega em um lugar e pergunta assim, ó, e fala assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, você se considera uma pessoa invejosa? Todo mundo vai falar que não. Que é capaz que uma pessoa vai falar assim, não, eu sou invejosa, sou invejosa. Você não vai falar. Só que aí, o seu resultado não acontece. E o resultado do outro acontece. E ali você começa a pensar, por que para ele dá certo, para mim não? E você nem percebe que esses pensamentos, que esses padrões da inveja estão em você. Então a inveja, a arrogância, o medo, toda
todos esses comportamentos que precisam ser trabalhados, o que na cabala nós chamamos, né, as suas sombras, elas não vão aparecer nas facilidades, elas vão aparecer nos seus desafios. Perfeito. Tá cortando o áudio? Não, tô te ouvindo bem. Eu gostei muito dessa colocação que você falou agora há pouco, das metas, porque vou trazer sempre um gancho para a fertilidade, para elas conseguirem entender o que acontece. Então, assim, eu falo muito o termo assim da limpeza do aquário, que é preparar o útero, né, e o corpo inteiro dentro de 90 dias, que é o tempo do óvulo, do espermatozoide melhorarem e tudo mais. E aí, faz uma semana alimentação, toma os antioxidantes, aí acha que tem direito e vai lá, decide tomar um álcool, furar toda a dieta. E, mas aí eu não engravidei, mas eu fiz 7 dias, né? Então fica aquela compensação. Então, eu queria que você falasse um pouco da disciplina, né? Da consistência do processo para que a gente chegue nos resultados. Então... Isso, e essa pergunta é ótima. Eu vou até aproveitar para responder um pouquinho da pergunta da Dani, né? No processo de alcançar objetivos, eu posso me aperfeiçoar no caminho? Dani e Moni, não é que você pode, você deve, né? Você deve aproveitar o caminho para se aperfeiçoar. Só que aí, Moni, a gente entra num ponto assim, né? Primeiramente, tudo na nossa vida é o significado. Então, assim, significados é o nosso processo de racionalização. O que difere o ser humano de um macaco? É isso, essa é a diferença brutal que a gente tem. A gente consegue criar significados sobre as coisas que nos acontecem. Só que a gente pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Igual a gente está aqui falando, a mulher foi lá, fez um planejamento para engravidar, não aconteceu no dia que ela gostaria. Aí ela fala assim, isso não é para mim. Não nasci para ser mãe. Isso é uma racionalização. Isso é uma interpretação que ela está fazendo. E a outra mesma mulher que está passando pela mesma situação, ela pode pensar assim, ainda não estou pronta, preciso me preparar mais. E essa racionalização vai potencializar ela muito mais. Então, a disciplina, o que acontece, gente? Eu acho muito importante vocês prestarem atenção agora. A disciplina, ela nada mais é do que um significado que você tem. Só que esse significado... ele vai ser para você possível de ser atingido e impossível de ser atingido. Então, por exemplo, eu falo assim, gente, o que você entende aí no seu mundo por disciplina? Aí uma pessoa vira para mim e fala assim, para mim disciplina é você seguir uma rotina de horários marcados. Tá. Aí a segunda pessoa vira para mim e fala assim, não, para mim disciplina é eu seguir uma rotina com hora marcada e cumprir todas as minhas tarefas do dia. Tá. E aí a terceira pessoa fala, olha, para mim disciplina é eu assumir as responsabilidades que são minhas e fazer o que precisa ser feito. Eu não posso falar para você que nenhum dos 3 critérios, eles estão certos e eles estão errados, né? Isso é o que nós chamamos, pessoal, de PNL, a programação neurolinguística. Os significados que você atribui sobre os eventos e como esses significados, eles vão moldar o seu modelo de mundo para enxergar as experiências. Então, essas 3 pessoas têm esses significados. A terceira, ela vai se sentir muito mais disciplinada do que a segunda. E por uma simples razão, porque a partir do momento que ela fala assim, não, disciplina para mim é ser responsável pelas minhas tarefas, ponto. Se tiver que cumprir horário, ela vai cumprir. Se tiver que cumprir tarefa, ela vai cumprir. Se tiver que, por exemplo, ela assumir um imprevisto, ela vai cumprir porque é dela. Agora, a pessoa que pensa que disciplina é seguir horários, na hora de um imprevisto, porque todos os dias imprevistos acontecem, como a gente está aqui falando, na hora que algo mudar a agenda dela, ela vai se sentir completamente indisciplinada. Completamente, né? Porque uma coisa veio, mudou tudo que ela achava, tudo que ela pensava que deveria acontecer. E aí ela vem com a sensação, né, de que ela é um horror. Então, a disciplina, ela precisa ser, número 1, um significado fácil. Mas, ao mesmo tempo, também, um significado que traga para você o compromisso do que tem que ser feito. Então, por exemplo, assim, eu quero passar por um processo de gestação. Eu quero ter o meu primeiro filho. E aí eu me consulto com a Moni e ela passa para mim todo o processo, né? Preparatório. Aí eu vou lá e faço 7 dias. Então, quer dizer, o processo, gente, ele dura 30, você falou que é 30, né, Moni?
90 O pelo menos. processo dura 90 dias. Eu não cumpri nem 10% do processo e já queria ter um resultado. Então, assim, se tem um profissional que está apresentando para mim um método, um passo a passo do que eu tenho que fazer, se eu encarar isso com leveza, eu tenho que fazer. Não adianta eu inventar moda também, né, Mônica? E falar assim, não, deixa eu fazer do meu jeito. Se fosse para fazer do meu jeito, não faria sentido procurar o profissional, né? E eu tenho certeza que antes de uma pessoa procurar um profissional, não só eu como você, elas tentam fazer do jeito delas. E não dá certo, né? Então, assim, a disciplina precisa ser algo que você entenda como fácil, como tranquilo, algo que é possível no seu dia a dia, mas que você também precisa se comprometer com o que tem que ser feito, com aquele passo a passo, igual. Todo mundo tem níveis de disciplina. Você tem disciplina para tomar seu banho, você tem disciplina para, por exemplo, fazer a sua higiene pessoal, você tem disciplina para poder se alimentar, o que não quer dizer que você vai se alimentar da forma correta, mas o ser humano precisa comer durante o dia, para beber água, para, enfim, fazer as suas necessidades básicas. E isso não é um peso. Você não fica, por exemplo, assim, sofrendo porque você tem que tomar banho. Você não sofre porque você tem que fazer xixi. Você não sofre porque você tem que beber água. Isso faz parte. E você já entendeu que isso é inerente, né? O hábito é isso. É uma ação inerente à personalidade. Ao ponto de eu virar e falar assim, olha, eu sou, né? Eu sou assim, eu sou higiênica. Por que que eu falo que eu sou higiênica? Porque eu tenho o hábito da higiene pessoal diariamente, eu simplesmente executo isso. Então, a disciplina, ela precisa ser leve, fácil, como esses mesmos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó, motivação e disciplina, gente, é igual escovar os dentes, vai e faz, tá? Não fica criando muita moda, vai lá, vai fazer. A Sheila, minha amiga, ela fala muito isso. É igual escovar os dentes. Faz, entendeu? É o que você tem para fazer? Poxa, vai lá e dá o seu melhor. Mas leva isso com leveza. O que que é mais importante agora? Porque a sabotagem, né? É importante as pessoas que estão aqui entenderem, já que a gente está falando de objetivos. Nós nos motivamos e nos sabotamos pelas mesmas razões, né? A gente tem a necessidade de dor e prazer. Então, o ser humano, ele se sabota porque ele não quer sentir dor e ele se motiva porque ele não quer sentir dor. Ao mesmo tempo, também, ele se motiva porque ele quer ter prazer e ele se sabota porque ele quer ter prazer. A diferença é que a sabotagem de prazeres, né, de curto prazo, são prazeres instantâneos. Então, por exemplo, assim, igual você falou, é um processo de 90 dias de desintoxicação. Gente, não é assim, um dia que eu bebo álcool, eu recupero. Não, você vai pegar todo o trabalho que você teve nos 7 dias, 10 dias anteriores, e vai queimar isso, né? Então, assim, não é você se dar um prazer de curto prazo, uma recompensação, porque é isso que as nossas sabotagens imediatas, instantâneas e efêmeras nos trazem, uma compensação que é um pico que passa. E o que que o disciplinado, o que que a pessoa que consegue levar a disciplina com facilidade, ela consegue ter diferente das outras? Ela sabe diferenciar vontade de necessidade. Então, assim, qual que é o seu maior objetivo? Engravidar. Qual que é a sua necessidade agora? Passar por um processo de desintoxicação. Qual é a sua vontade? Tomar álcool. Tá, mas o álcool faz parte do seu objetivo? Não. Ele é uma vontade. E a gente aprendeu lá quando a gente era criança, né? Vontade passa. Então, a necessidade é o que faz uma pessoa se tornar disciplinada. É você entender a necessidade daquilo que precisa ser feito, sabendo distinguir vontades efêmeras de vontades que realmente vão trazer a construção de objetivos de longo prazo. Muito bom, sensacional essa parte, porque faz todo sentido, não só para o álcool, para doce, para o sono, que eu falo demais para elas do ciclo circadiano, de respeitar os hormônios da madrugada, enfim. E isso é muito bacana. E outra coisa que eu queria que a gente tocasse um pouco por conta do protagonismo e da autoestima é a questão de não trabalhar com aquilo que gosta e ter medo de tomar decisões. Ou, estou numa fase que, vai que eu engravide, mas aí a segurança do emprego que eu tenho, ou do concurso que eu tô, enfim, sabe quando, né, eu
atendo muitas mulheres que falam isso. Aí eu faço uma coisa que eu não gosto, eu trabalho no banco e quero sair porque é desgastante. Mas a questão do profissionalismo, né? Que, sei lá, 90% das mulheres hoje não estão em casa, elas trabalham. E aí mais um ponto para se pensar antes de se tornar mãe, né? De pedir Com tempo, certeza. trabalho, filho, marido, tudo. Assim, a gente coloca, né, Mônica, que quando você vai estabelecer, igual a gente falou, metas, né? Então a gente está no começo do ano. Se você ainda não fez o seu planejamento, faça, é muito importante. O que você tem que fazer no seu planejamento? Colocar as metas dessas 4 principais áreas de vida: as suas metas pessoais, profissionais, as suas metas de relacionamentos, família, amoroso, amigos, networking, vida social, e as suas metas de qualidade de vida. Igual eu falei no comecinho, que não seja um caminhão. Mas o que é importante, assim, né? A gente falar sobre isso, Mônica. Qualquer gente, assim, para vocês aprenderem com essa live, se só essa mensagem já ficar gravada, já vai valer muito a pena. Tenha pavor de objetivos que trazem para você conveniência, tá? Então, o que é objetivos de conveniência? Você quer ser mãe, só que você tem um relacionamento que é fadado, que tá ruim. Você sabe que esse relacionamento, ele não está legal, né? E aí, o que você fala? Ah, não, mas eu já casei, já namorei, já tô com essa pessoa há tempo, esse aí é o melhor para ser o pai do meu filho. Só que você sabe que aquilo não é o sonho, não é a melhor possibilidade para você. Mas por conveniência, você fica. A mesma coisa o trabalho, o emprego, a carreira, o concurso. Você sabe que aquilo não faz o seu coração vibrar. Você sabe que aquilo não faz o seu coração bater mais forte. Mas você se mantém porque é conveniente para você. Porque te poupa trabalho, né? E lembra do que eu falei? Que a gente se motiva para não ter dor? Então, a gente começa a ter um processo que se chama, gente, auto-engano. O auto-engano é quando você gasta energia, você gasta literalmente espaço mental para se convencer de que aquilo que dói não dói tanto assim, sabe? Então eu falo assim, eu tô frustrado, eu tô frustrado com a minha carreira. Não, mas é só uma fase, é porque agora o meu trabalho tá apertado. Eu tô de saco cheio desse casamento, mas quer saber também? Hoje em dia, casar é tão difícil, né? Então, o que você faz? Você tem um ponto de dor e você empilha uma série de justificativas, as quais essas justificativas vão fazer você se acomodar nessa situação. Nós chamamos isso de vícios emocionais. Então, você tá aqui, Mônica, você entende muito bem o processo que nós temos, né? Que são os nossos neurotransmissores. Os nossos neurotransmissores nada mais são do que processos que liberam as nossas químicas. E o nosso organismo é o tempo todo química, né? Nós somos um depósito farmacêutico. Então, o tempo todo a gente está fazendo essas liberações químicas. E aí, o que a gente precisa pensar? Você vai para um trabalho que te estressa todos os dias. Você vai fazer liberações químicas, as quais, né, os hormônios que vão ser liberados não são legais. Você vai liberar, por exemplo, um nível alto de cortisol, vasopressina, adrenalina, estamina. E tudo isso pode trazer para você complicações no seu nível de bem-estar, né? Emoções é isso. O que define emoções? São as suas formas de experimentar a vida. E uma pessoa que tem liberações químicas positivas tem emoções melhores do que as outras, né? Então, acaba que começa a conflitar, porque a pessoa ela estabelece objetivos de conveniência que eliminam um nível determinado de estresse, né? Que é você não precisar entrar em contato com o novo, mas, ao mesmo tempo, produzem estresse porque você vai precisar manter essa conveniência. Então, quer dizer, é extremamente enganoso, né? É altamente enganoso. Você fala que essa carreira vai ser boa porque você já tem renda, mas você odeia essa carreira. Então, quer dizer, isso é um problema que vai crescer de tamanho. Uma hora você vai encontrar com isso. O que você está fazendo é decidir não resolver agora. Mais uma hora, essa bomba vai aparecer na sua vida, né? Tanto que eu tenho uma metáfora, né, Mônica? Eu falo que problemas são igual pokémons. Evoluem, gente. Problema evolui, entendeu? Não pense você que você tá frustrado com a sua carreira e você não vai encontrar com isso lá na frente. Vai encontrar.
né? A sua frustração ela vai crescer. Não pense você que uma frustração com um relacionamento amoroso que não é resolvida não vai crescer. Então, frustrações que não são trabalhadas, elas tendem a crescer. E quimicamente falando, né? Igual aqui a gente está, aí você tem muito mais expertise do que eu. Quimicamente falando, biologicamente, né? Uma pessoa que está em um nível elevado de estresse, uma pessoa que está em um nível elevado de raiva, uma pessoa que está em um nível elevado de tristeza. Então, quer dizer, ela tem um processo químico que não está favorecendo ela a experimentar emoções positivas. Como que ela vai conseguir construir o organismo dela biologicamente, igual você falou, né, como um aquário? Como é que ela vai receber, fazer do organismo dela uma morada, se ela mesma, essa pessoa, está sendo péssima para ela, né? Eu tenho um treinamento de inteligência emocional, ele se chama PLE, Positive Life Experience. E o que eu faço nesse treinamento é ajudar pessoas a encontrarem a felicidade diária debaixo da própria pele, né? Então, assim, se você não está acessando felicidade, bem-estar, contentamento, emoções positivas na maior parte do tempo debaixo da sua própria pele, quem dirá no seu útero, né? Então, é por isso que a gente está falando, o processo, ele precisa ser o quê? Gradativo. Você se trabalhar para receber algo que vai exigir de você ainda mais resultados. E existem estudos, né, uma área da ciência, eu indico para todas as mamães que estão aí buscando o processo de engravidar, o que hoje é chamado de disciplina positiva. Uma área da pedagogia unida à psicologia positiva que se surgiu, né, que se chama disciplina positiva, como você pode educar filhos em cima desses pilares. E a disciplina positiva, ela traz dados incríveis que mostram como a mulher, né, como o processo dos pensamentos da mulher na hora da gestação imputam, de alguma forma, memórias no subconsciente da criança. Então, quer dizer, né, você, no seu processo gestacional, antes do seu processo você estava mal, durante, pior, o que você vai estar passando para aquela criança? Né? Então, assim, detestem, gente, tenham pavor de objetivos de conveniência. Não aceitem isso, vocês não merecem isso. É literalmente sair da zona de conforto, né? Então, eu falo também muito isso, dessa programação pré-gestacional, né, que vem nessa fase anterior. Então, por que não já não ler sobre a disciplina positiva para, né, preparar aqui para a hora que estiver gestante e amamentando, depois, enfim, seja uma mãe melhor, né? Então, a gente tem que pensar quais serão esses filhos que virão para o mundo, né? Que filho que a gente quer trazer para o mundo, que serão os profissionais que vão cuidar de nós, né? Com certeza. Se tá jogando a vida no lixo, né? Zoando com o próprio corpo, com a própria fertilidade, tendo autoestima lá embaixo e não fazendo para ser feliz, né? Adorei esse negócio da pele, fala de novo. Ser feliz diariamente debaixo da própria pele, né? Você sentir que a sua alma é morada de bons sentimentos. Vai colar aqui, ó, que vocês seguram essa frase. Que bom, minha querida. Que bom. E assim, né? Eu acho que também, Moni, tem um processo que é muito, muito legal a gente falar, pessoal, que se chama congruência, né? Então, pensa assim, a gente está aqui falando de mulheres que querem engravidar, que nesse momento não estão conseguindo. Então, assim, analisando o processo racionalmente, essas pessoas, elas estão recebendo alguns nãos da vida. E tá tudo bem. Às vezes, você recebeu não na sua gestação. Eu recebi não na minha carreira. A Moni recebeu não na família. Né? Às vezes, ela não teve o pai e a mãe que ela queria. E eu tive problemas profissionais que eu nunca desejei passar. Você teve a sua gestação complicada. O outro teve uma vida financeira devastada. Então, não pensem, né? Uma das formas que faz a gente parar de mimimi é sair da nossa dor. Se você consegue olhar para o sofrimento que outras pessoas têm, o seu passa, eu não posso dizer que menor. E o meu objetivo aqui não é inferiorizar o sofrimento de ninguém. É só você entender que você não é o centro do mundo e o único que sofre. Cada um tem as suas questões. Mas, tecnicamente, hoje você está recebendo não da vida nessa área. E aí eu pergunto, uma mulher, um pai, né, um homem que quer ter filhos. E para você criar um filho para o mundo, você precisa aprender a dizer não. Você precisa dizer não para a criança. Mas você não está sabendo ouvir não? Como é que você, que não está sabendo ouvir não, vai dizer não?
né, para uma criança. Então, quer dizer, na hora que ela der uma birra, você vai ser a primeira pessoa a atender. Porque na hora que você deu birra, você sofreu. Então, tudo na nossa vida, né? A cabala, que é a ciência dos números, a ciência que estuda a numerologia por trás da Bíblia e os significados, ela propõe assim, olha, tudo que acontece na sua vida tem uma mensagem e um sinal. Se você acha essa mensagem e esse sinal que está te acontecendo, você vai entender o ponto que você tem que desenvolver. E nesse ponto, você vai conseguir compreender. Ó, a Laiane tá aqui comentando. Tive 2 abortos seguidos, mas quero engravidar. Estou tentando. Será que o aborto atrapalha uma nova gestação? Essa é uma parte que a Moni pode explicar muito mais do que eu. Mas o que é importante a Laiane pensar, né? Então, assim, ó, esses 2 abortos, o que eles trazem para você como aprendizado? Né? Primeiramente, que assim, você conseguiu engravidar. Então, isso é possível. Agora, o que você pode extrair de lição dessas 2 experiências que não são positivas, que não são desejáveis, mas que, se você quiser, Laiane, você pode transformar isso em motivo de você ser uma mulher muito mais forte do que você já é. E tão mais forte e tão mais preparada que na hora que o seu bebê chegar, na hora que ele estiver aí dentro de você, todas essas competências que você desenvolveu nessas 2 condições, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nessas situações como se aquilo fosse permanente. Não, foi uma condição passa. Dessas 2 condições, como elas te potencializaram para uma nova gestação. Então, assim, eu não posso falar, porque eu realmente, gente, essa não é a minha área, eu não tenho conhecimento sobre o processo gestacional e tudo mais, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu estudo sobre inteligência emocional e pessoas que têm melhores resultados em todas as áreas da vida são aquelas pessoas que conseguem recuperar mais rapidamente dos reveses. Então, às vezes você acha que o inteligente emocionalmente é aquele que não passa por problemas. Não, ele passa. Só que a diferença é que ele consegue se recuperar mais rapidamente. Então, ele desenvolve um nível de resiliência maior do que os outros, né? Então, assim, uma pessoa demora 1 ano para se recuperar. A outra demora 1 mês. Aquela que demora 1 mês teve problema, tanto aquela que teve 1 ano. Mas ela consegue se recuperar mais rapidamente. Vou completar aqui para a Laiane não ficar perdida. A questão, Laiane, principal não é você pensar se vai atrapalhar a nova gestação, e sim descobrir quais os motivos, se é uma trombofilia, um ovário policístico, uma endometriose. Então, eu não indico assim que você arrisque uma nova gestação sem despoluir o seu aquário, né? E sem investigar o que você possa ter para já ter tido 2 abortos, né? Então, antes de engravidar novamente, para um pouquinho, avalie o processo, vê o que você pode, né? O que pode estar acontecendo, se é com você ou com o marido, de repente uma fragmentação do espermatozoide e tudo mais. E aí você cuida, tá? Então já não vai para a 3ª gestação com medo de atrapalhar e correr outro risco. Tenta estudar mais, procurar especialistas que vão te ajudar nessa parte de avaliação do caso, né, fisiológico e até uterino, e depois você engravida, mas sem medo, vai já com o pensamento de que vai dar certo e você vai fazer sua parte. Com certeza. Até a Maria aqui, né, Oliveira Maria de Piedade está falando sobre eu tenho trompa obstruída e estou com medo de fazer o processo de inseminação. Gente, eu não posso falar sobre isso, né? Mas o que eu posso te falar, Maria, é disso daqui, ó. Só desse comentário aqui que você falou. Tenho medo de abortar. Eu realmente só consigo te ajudar nessa parte. A outra parte é a Mônica, que tem expertise nessa área. O medo, ele é um pensamento, ok? Primeiramente, é isso que você precisa entender. O medo, ele é um pensamento que expulsa uma realidade desejada. Tá? Então você quer ter filhos. E quando você tem medo de abortar, quer dizer, você tem medo de passar por essa etapa do processo, que pode ser um risco e pode não ser, você automaticamente expulsa a possibilidade. E, gente, aqui, ó, ela comentou a idade dela. Uma das coisas que podem fazer qualquer pessoa em qualquer meta, ela se desanimar e ela achar que o relógio está contra ela e não a favor. Ah, Ana, mas tem questões biológicas dos 35 anos e tudo mais. A Mãe pode falar muito mais do que eu, mas é o que eu falei. Você quer ser mãe ou você quer acertar de primeira?
Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem a sua etapa, né? Tem o seu jeito. Então, minha querida Maria, o que eu posso te dizer é o seguinte: enquanto o medo for maior do que a sua vontade de ter filhos, você vai começar a expulsar essa realidade. Igual uma pessoa, quando ela vai abrir um negócio, ela corre o risco de falir. Igual quando uma pessoa vai casar, ela corre o risco de ser traída. Igual quando uma pessoa ela vai viajar para algum lugar, ela corre o risco da mala dela ser extraviada, né? Então, quando você toma uma decisão, qualquer que seja ela, você corre um nível de categoria de riscos. Mas é muito importante você entender que o medo, ele é uma história que você conta. Então, assim, ó, o nosso cérebro, gente, ele não sabe distinguir o real do imaginário. Eu tenho certeza que todas vocês já passaram por situações onde à noite você teve um sonho tão real, e pode ter sido esse sonho bom ou ruim, que no outro dia você acordou achando que era realidade. Até que, né, você demorou alguns instantes para entender que aquilo não. A gente está assistindo um filme, você chora com o filme, você sorri com o filme, você assusta com o filme, e aquela realidade, ela está literalmente projetada numa tela. Mas você entra naquela realidade e sente como se fosse real. O que é a ansiedade? É você projetar um futuro negativo e sentir como se ele estivesse acontecendo agora. Então, o medo, ele é uma história que você conta, né? Eu não posso falar para você que você não vai correr esse risco. Mas eu também não posso falar para você que não existe a possibilidade de dar certo. Então, nós sabendo que tem a possibilidade de dar certo e a possibilidade de dar errado, onde é que você escolhe focar? É tipo assim, 50 e 50, né? Tanto que fé e medo, gente, para ficar bem registrado nessa live, fé e medo são compostos pelas mesmas coisas. Na fé, você domina uma incerteza. No medo, a incerteza te domina, que é o caso da Maria, né? Você tem uma incerteza, você não sabe se isso vai ser real. E aí isso te domina e te paralisa. Então, prefiram contar a história que é positiva, a história a qual ela te potencializa, a história, né? Qual é a história que você conta da sua história? O que que você fala ao seu respeito? E principalmente se concentre no melhor. Porque da mesma forma que você pode usar a sua mente para te alavancar, você pode usar a sua mente para te destruir. E esse é um processo puramente cognitivo e da avaliação dos seus pensamentos. Eu não sei eu não sei nem dizer para vocês o que que é isso que vocês estão falando. Ah, o meu problema é esse. Isso é realmente a Moni que vai conseguir explicar para vocês. Mas, certamente, ela que como especialista vai ter indicações do que cada pessoa, dentro de um determinado caso, pode trabalhar. E esse trabalho é o quê? Minimização de riscos. Ah, você vai abrir um negócio? Então vamos criar uma reserva de emergência, porque se o seu negócio der errado, você tem esse dinheiro guardado. Ah, você quer ter filhos e você passou por 2 abortos? Olha o que a Mônica acabou de explicar, né? Então, você pode minimizar esse risco, não vai engravidar agora. Vai buscar as causas. Porque se você buscar as causas, você minimiza o risco. Então, com medo, gente, não existe nenhum ser humano que fala assim, ó, eu não tenho medo. Todo mundo tem, fica tranquilo, faz parte da vida. Só que qual é a diferença? Algumas pessoas param pelo medo, enquanto outras pessoas atravessam o medo. Nessa questão, né, que elas estão perguntando muito aqui, né, de vários casos de aborto, a trompa obstruída, processo de fertilização e secreção inteira, eu acho que o mais fácil para lidar com o medo, ou driblar o medo, seria o conhecimento, né? Então, quando você tem mais conhecimento do seu próprio corpo e de como ele pode reagir, você vai ter ferramentas para te ajudar a não ter tanto medo e confiar no médico, confiar no tratamento nutricional e seguir, né? Se a gente, minha trompa está obstruída, tem que fazer fertilização e ponto, mas o que é a inseminação ou a fertilização para mim? Que aqui é tudo muito individualizado, qual o medicamento, o que você precisa fazer. Então, não fiquem à mercê de falta de conhecimento. Leiam mais, pesquisem para saber, porque aí o medo diminui. Quando você tem conhecimento do que foi proposto pelo seu médico, você se acalma, né? Você sente segurança. Então, para quem perdeu aqui, está perguntando quanto tempo eu posso tentar de novo? Eu oriento que depois de 6 meses, porque dá para você fazer toda a faxina do aquário, seus hormônios voltam ao normal e aí você vai para uma nova gravidez, desde que faça a sua parte. Com certeza.
Acho que eu não Eu vou tenho um case, gente, de uma história, eu vou contar pra vocês, né? Tá acabando é rapidinho, mas vou contar. Eu atendi uma mulher, e ela, o sonho dela era ser mãe e ela passar pelo processo de gestação, né? Então ela ter o filho biológico. E ela fez ações de várias maneiras, assim, das mais diversas maneiras que vocês podem imaginar. Fez inseminação e fez aqueles tratamentos hormonais, né? Onde você toma hormônio e aí você tem que ter a relação sexual no dia correto. Assim, foram muitos tratamentos que ela realmente fez e não deu certo, né? Eu acho que, se eu não me engano, foram mais ou menos 5, 6 anos, onde ela teve ações e não teve o resultado da gestação. E aí ela chegou num ponto de frustração muito grande, né? E aí, gente, bom, vamos pensar o seguinte: eu fui lá, eu fiz, eu quis, não deu deste jeito. E aí eu falei pra ela, falei, ó, na vida a gente pode servir 3 pessoas. A gente pode servir o nosso ego, que é a nossa vontade. Quando a nossa vontade não acontece, você automaticamente passa pro segundo senhor, que é o sofrimento, né? E você pode servir a vida. E a vida mostra que não existe só este caminho. Existem outros caminhos. Então, aí eu perguntei pra ela, falei, olha, eu sei que você quis ser mãe de um jeito. E você fez tudo que você poderia, que estava no seu controle, para ser desse jeito. Agora, existem outras formas. Você está disposta? E aí ela falou que ela estava disposta. Que ela estava pensando, então, na adoção. E aí, na hora que ela começou a entrar no processo de adoção, então, quer dizer, ela aceitou a condição que a vida tinha para ela. Na hora que ela aceitou isso, adivinha o que aconteceu? Ela engravidou. Ela engravidou. Aqui eu arrepio de contar essa história. Por quê? Porque ela estava brigando literalmente com a vida, né? Ela estava brigando com a vida, com o jeito que tinha que ser. E aí, na hora que ela decidiu aceitar o que ela podia fazer, e ela realmente, gente, ela ficou em paz, sabe? Assim, não foi uma decisão que ela tomou e falou assim, ah, então tá, então eu vou adotar. Não, ela aceitou isso de coração aberto. Foi o que ela pensou. Ela falou, bom, eu queria de um jeito, não deu do meu jeito. Mas eu chego à conclusão que, para mim, mais importante do que ser mãe do meu filho biológico é ser mãe. Isso é o que eu mais quero na minha vida, tá? E aí, na hora que ela se lançou a essa meta, deu certo. Então, assim, nada é impossível, nada é improvável. É o que eu falei para vocês. Toda pessoa tem um processo de crescimento. Toda pessoa tem algo para aprender. Você quer ter, por exemplo, você tem muita vontade de ter mãe, mas você tem mais medo de perder o neném do que de ter ele no teu braço. Então, quer dizer, será mesmo que você vai conseguir ter a disciplina necessária para o método do aquário que a Mônica oferece? Será mesmo que você vai se sentir segura? Porque quantas são as mulheres que na hora têm a informação, entram em crise de pânico pensando que não vão dar conta? Então, o que você precisa crescer e aprender com o seu processo? E isso só realmente depende de você. Perfeito. Nossa, Ana, foram muitos aprendizados para mim aqui também, viu? Tudo que eu já assisti seu não tinha sido suficiente. Ah, querida, imagina, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Gente, lembrando que eu não tô aqui para fazer você desistir do seu objetivo de forma alguma, não é isso. O meu objetivo é colocar vocês no centro, no protagonismo. A gente tá aqui com a Moni, que é uma profissional assim maravilhosa. Ela entrega conteúdo para todos vocês, né? Eu entrego não nessa área, mas para você que quer desenvolver consistência, inteligência emocional, estado de energia máxima, felicidade diária debaixo da própria pele, pode contar comigo. Agora, você tem essa meta, que tem essa profissional maravilhosa que pode te ajudar. Então, ela tem processos, ela tem conhecimento, ela tem expertise e ela ensina para vocês, né? Ela poderia muito bem falar assim para a moça aqui que perguntou, olha, eu explico isso em uma sessão. Vem cá, paga para isso, né? Mas não, ela tá aqui entregando. Então, assim, vocês têm todas as condições de assumirem os objetivos de vocês, se colocarem numa posição protagonista, fazer o que depender de você com disciplina, com consistência, mas se lembrar que a sua vida hoje não é só esta meta. Você tem outros objetivos. E que não adianta você querer alcançar algumas metas se hoje você ainda está preso em objetivos de conveniência. Então, é muito melhor você desenvolver a coragem do que fortalecer os seus medos, né? Deixar os seus medos serem maiores. É bem melhor você aumentar a coragem. Então,
estabeleçam os objetivos de vocês, se vejam como mulheres sistêmicas e multipotenciais, contem comigo para tudo e levem a sério com 120 de comprometimento que essa mulher maravilhosa tem para passar para vocês, para ajudar vocês, porque esse é o chamado dela, né? Então, se esse é o chamado dela, valorizem o conhecimento e pode ter certeza que você está no seu processo de crescimento e evolução exatamente da maneira como tem que ser. Muito bom, foi perfeito, Ana, adorei. Acho que todo mundo aqui gostou demais. Você conseguiu trazer muita clareza, né, sobre esse protagonismo e acho que deu um gás danado aqui para mulherada. Para todo mundo? Ai, que Eu bom, espero gente. que Fico elas muito tenham feliz. gostado. Para quem não conhecia a Ana, não deixa de seguir o perfil. Tem conteúdo muito bom e eu acredito que é válido para realmente a gente acordar e não focar só na fertilidade, né? Então, não fica respirando só o problema. Entenda o processo, saiba que é algum aprendizado, né, que sua vida precisa ter. E estamos juntas aí para ajudar vocês. Eu não passei por uma menopausa precoce por acaso, não sou nutricionista nessa área hoje por acaso, então tem muita missão aqui e a Ana complementou demais. Quero agradecer imensamente pelo seu carinho, dedicar essa hora. Eu sei, a Ana tem live daqui a pouco no perfil dela. Já vamos Daqui a pouco a gente está em semana de desafio financeiro. Então, daqui a pouquinho tem live, 9h27, mas ainda dá para tomar uma água, tá tranquilo. E, gente, tá acabando aqui o tempo. A Moni deve ter os recados dela para vocês. Então, só para me despedir, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Ana. Sejam imensamente felizes, prósperas. E eu sempre falo, né, para as minhas clientes mulheres, lutem como leoas, né? Nós somos verdadeiras leoas. Então, lutem como leoas pelos seus objetivos. Você sabe que faz sentido para você. Para você. Vai atrás dessa vida extraordinária que você merece. Nem tudo é como a gente quer, mas certamente é exatamente do jeito que a gente precisa, tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus e uma noite maravilhosa, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.